A gente nunca sabe quando será a última vez que veremos alguém. Nossa mente prefere imaginar o melhor cenário, e talvez isso nos impeça de considerar essa possibilidade. Hoje eu tô aqui falando com vocês, mas nada garante que amanhã eu ainda estarei. Quem garante que, ao sair de casa, não será a última vez que vocês verão o seu pai, avô ou mãe? E aí, Man Dutra aqui, seja bem-vindo ao Papo Monstro. Hoje vamos analisar um episódio de Pokémon Sun e Moon que lida com a perda e como isso molda a forma como pensamos a respeito. O episódio começa no centro Pokémon da Ilha Pony, onde Kiawe está mostrando a todos a Flying Uzi que conseguiu no episódio anterior durante a aprovação de Tapu Fini, a qual Ash e ele estavam juntos. O grupo está empolgado com a novidade quando Ash percebe um livro com a foto de um idoso. Ele diz que esse estava presente no momento de tal aprovação, e o grupo retruca dizendo que ele está enganado. O idoso em questão trata-se do avô da Rapo, e é impossível que tenha sido ele porque ele já não está mais vivo. Eis que Rapo então argumenta dizendo que aquilo devia ter sido obra da névoa de Tapu Fini. Ela diz que o Pokémon é o guardião das ruínas da esperança, e por conta de tal, essa tem o poder de conectar as pessoas com as que já não estão mais nesse mundo. Nesse momento, podemos notar uma expressão desconfortável no rosto da Mallow, como se aquela informação trouxesse para ela uma memória desconfortável, que é rapidamente notada por Lana. Lily fala que aquela informação deve ser verdade, pois o Gladion estava na ilha atrás daquela névoa, para encontrar o seu pai desaparecido. Ela então pergunta a Rapo se a Tapu Fini permitiria que o irmão e ela encontrassem o seu pai. Rapo então pela primeira vez traz para o grupo uma informação que não é positiva. Ainda que Lily e o irmão quisessem ver o pai, era perigoso ter contato com a névoa. Ela permitia tal feito impressionante, mas caso a pessoa não conseguisse se despedir da outra uma segunda vez, ela ficaria presa naquele lugar. E esse, ao meu ver, é um dos pontos onde o episódio começa a apresentar uma profundidade que diferencia ele da maioria. Se você tivesse a oportunidade de reencontrar alguém que já partiu, alguém com quem você se importa e ama, mas soubesse que só poderia fazer isso uma única vez e depois disso iria perdê-la de novo, você acha que conseguiria fazer isso? De acordo com a Elizabeth Kubler-Ross, o luto ele tem 5 fases: negação, raiva, negociação, depressão e, por fim, aceitação. Reencontrar alguém que já partiu poderia ajudar alguém que está preso nessas fases iniciais, mas também poderia reabrir feridas para quem já passou por todas elas, reiniciando o ciclo do luto. A Mallow então fala para o grupo que precisa se afastar e tomar um pouco de ar fresco, e em sua ausência eles se questionam se ela também estava querendo reencontrar alguém na névoa. A Lana então explica que quando Mallow era pequena, a mãe dela adoeceu e perdeu a sua vida. Ela então fala pro grupo que vai conversar com a amiga e entender o que ela tá sentindo. As duas se sentam em um banco e então Lana pergunta a Mallow se ela quer realmente ver a sua mãe. O que, pra surpresa, a Mallow diz que não, que ela não quer. O episódio então corta para um flashback onde a Mallow, quando era pequena, estava caminhando em um tipo de bosque com sua mãe. E a Mallow diz que estava muito feliz por estar fazendo aquele passeio, que era algo que ela já queria há muito tempo, e a sua mãe se desculpa por não ter conseguido proporcionar aquilo antes. A garota então fala que estava tudo bem, que ela estava no hospital se recuperando, e mais uma vez a mãe pede desculpas por ter ficado doente. A Mallow então retruca, dizendo que ela também ficava doente, que era normal, que uma vez ela ficou doente e o pai a levou para o hospital. E mais uma vez, ela se desculpa por não ter estado com a filha quando ela ficou doente, fazendo a gente notar um padrão de comportamento vindo dela. Mas a atenção é cortada quando um Bowswitch aparece. A Mallow demonstra o interesse no Pokémon e sua mãe pergunta se ela desejava capturá-lo. Ela então revela ter consigo uma Pokébola e a joga no Pokémon, pedindo por favor para que ela conseguisse ter sucesso. Isso entra completamente em consenso com um vídeo que eu já trouxe aqui no canal, de como é a vida de um treinador. As pessoas comuns desse universo não costumam andar com várias Pokébolas. Geralmente nem possuem um Pokémon, e quando possuem é muito mais uma relação de pet do que de fato uma relação de treino. O que mostra que, caso a Pokébola não tivesse funcionado, aquela chance teria se perdido e vida que segue. Talvez a Mallow nem tivesse um Pokémon. Todavia, a Pokébola consegue capturar o Bouncet e a garota então recebe o seu primeiro e, pelo menos no universo do anime, único Pokémon. Depois disso, Mallow fala que sua mãe piorou e retornou ao hospital, e toda vez que ela ia visitá-la, ela pedia desculpas e mais desculpas, o que ela detestava. Ela menciona que hoje entende o que a mãe estava passando,
mas que na época ela não entendia. O que vindo de uma criança é extremamente compreensível. É então mostrado que na última vez que elas se viram, ela irritada brigou com a mãe, dizendo que tudo que ela fazia era pedir desculpas e que odiava a mãe. Bom, claramente havia sido apenas uma reação de momento, uma explosão de raiva onde falamos coisas que de fato não condizem com o que pensamos. Porém, essas foram as últimas palavras que Mallow disse à sua mãe, e claramente aquilo era um grande pesar para ela, uma culpa que ela carregava e não conseguia se perdoar. Ela então disse que não poderia reencontrar sua mãe, não depois de ter dito tais coisas para ela, mostrando que, além da culpa, ela também carrega um enorme sentimento de vergonha consigo. Segundo Nietzsche, em Além do Bem e do Mal, as palavras muitas vezes não capturam a verdade do que queremos expressar. Ele associa esse fracasso à inadequação da linguagem em traduzir nossos pensamentos mais profundos. A vergonha pode surgir então desse abismo entre o que pretendíamos comunicar e como as nossas palavras foram entendidas. O episódio então continua com o grupo se dirigindo para a casa da Rapo e fazendo junto com ela as tarefas do dia a dia em um clima animado, que não perdura por muito tempo. Ainda que o episódio tente propor aquela quebra de clima tenso, ele rapidamente engata novamente nisso, trazendo o nevoeiro e separando o grupo. Lily então se encontra com seu irmão e rapidamente identificam o que está acontecendo. Ash, Pikachu e seu Torracat encontram-se com o Stoutland. Esse em especial foi como um pai, um mestre para o Torracat, quando esse ainda era um Litten. A história dele é contada em um outro episódio que também aborda sobre perda e talvez eu traga isso para o canal algum dia. Na interação deles, Torracat mostra alguns golpes que ele aprendeu desde o momento em que o Stoutland se foi. Caso você assista esse episódio de forma largada, talvez ele não passe tanto peso, mas quando você assiste os episódios que construíram aqueles dois, você entende aquela reação. Você já sabe que o Torracat, ainda quando Litten, já havia passado pelas fases do luto, já havia aceitado a perda e ao reencontrar o seu pai, só o que ele sentiu foi felicidade. Momento esse que me lembrou muito de Dragon Ball, quando o Goku reencontrou o seu avô. Inclusive vai vir vídeo de Dragon Ball pro canal em breve, eu tô só esperando o Daima acabar pra poder abordar isso. Nisso, quando o Torracat mostra o Ember, o Stoutland o treina uma última vez, aperfeiçoando aquele movimento para se tornar um Fire Blast. Mallow e a Tsarina estão caminhando pelo nevoeiro quando ela reencontra sua mãe. E essa cena me pega. A Mallow corre em direção à mãe dela, a abraça e ela não consegue falar nada, ela só chora. E nessa hora eu já tava quase chorando junto com a cena. Eu nunca perdi ninguém da minha família. Eu não sei ainda como é viver essa sensação. Mas a cena me pega tão bem. Eles conseguem entregar o peso que essa menina tá carregando consigo. E ela faz a mesma coisa que a mãe. Ela começa a pedir desculpas por tudo. E dessa vez o cenário muda. A mãe dela pede para que ela não se desculpe. E diz que foi um erro ela ter dito que sentia muito. O que ela devia ter dito era obrigado. E então ela começa a agradecer por tudo que a filha proporcionou a ela enquanto em vida e depois disso. E enquanto ela fala, flores vão desabrochando, refletindo essa gratidão. Mallow então interrompe sua mãe. Ela diz que vai tentar novamente e pede para que a mãe esqueça os pedidos de desculpa que ela acabou de dizer. Ela toma fôlego e então começa a agradecer a sua mãe. E o desabrochar de flores continua. Rapo então sobe no seu Mudsdale e parte em direção ao templo de Tapu Fini, chamando pelo Pokémon e pedindo para que esse tire os seus amigos do nevoeiro. Tapu Fini então demonstra não se interessar nisso. Então Rapo, em um momento de bravura, liberta o seu Golurk e diz que se essa não o fará por bem, ela irá forçá-lo a fazer, liberando um Flash Cannon contra o Pokémon lendário. Nesse momento, o golpe é defletido e Rapo reencontra com o seu avô. Esse diz que a garota, nesse gesto de enfrentar o Pokémon, a reconheceu como Kahuna da Ilha de Pony e desfaz o nevoeiro. Esse ponto eu achei meio fraco. A Rapo não demonstra tanta expressão a reencontrar seu avô e eu acredito que se o episódio tivesse aberto mão daquele momento do grupo interagindo na plantação, talvez tivessem conseguido trabalhar isso melhor, mas no final o episódio consegue amarrar isso bem.
A mãe de Mallow, com o fim do nevoeiro, a abraça e diz que sempre estará com ela, que ainda que ela não possa mais vê-la, ela continuará em seu coração. E isso eu achei muito interessante. Independente de você acreditar em alguma religião ou não, a lembrança de uma pessoa a torna viva. Puxando One Piece como exemplo, a gente pode mencionar as palavras do Dr. Hiruruki. Quando as pessoas morrem, elas morrem quando são esquecidas. Esse mesmo conceito é utilizado em Viva, A Vida é uma Festa e algumas outras obras, e sempre mexe bastante comigo. Elas se dão um último abraço e quando esta some, Mallow encontra um Shaymin, o Pokémon Gratidão. O Pokémon que surge dos obrigados que falamos genuinamente. O grupo então se reúne, conta suas experiências e o episódio apresenta um tom de esperança pelo que virá. Chega a noite e então vemos Mallow, Torracat e Rapo acordados, olhando para as estrelas, refletindo sobre o dia que tiveram. E nessa parte o episódio consegue trazer, ainda que breve, que Rapo também ficou tocada por ter reencontrado seu avô, encerrando o episódio super bem. E a mensagem foi passada. Não temos que ficar lamentando por alguém que perdemos, sentindo culpa, desejando por perdão. Não, agradeçam. Levem sempre o melhor das pessoas que já partiram, porque é isso que elas deixam de mais valioso para nós. E a vocês que me acompanham, muito obrigado.